Investidores, Bitcoin cotado a 96.300 dólares, hoje com uma valorização de 1,59% nesse dia, que está sendo positivo aqui para os criptoativos, em sua grande maioria, né, investidores? Já faz alguns dias que a gente não vê o Bitcoin fechando candles abaixo desse nível dos 94.850 dólares. O Bitcoin já faz algumas semanas que se nega a fechar candles do diário abaixo desse nível. Bitcoin em um movimento de consolidação dentro desses níveis aqui. Acho que eu tenho até um outro gráfico aqui que demonstra um pouco melhor essa fase de correção do BTC, que é este aqui, certo? Bitcoin fazendo ele está, nesse momento, consolidando o meio do caminho que deve levar ele na continuidade desse movimento aqui lá para a região entre 130 e 150 mil dólares já para 2025, replicando esse movimento que ele fez aqui, que foi do ano passado, né, para esse ano. Então, ele está fazendo um movimento que começou esse ano e que deve se estender até 2025. O Bitcoin, que na semana 51 do ano fechou de forma negativa, é muito raro a gente ter as 2 semanas do ano fechando de forma negativa, com pessimismo. Se a gente olhar esse histórico aqui desde lá de 2013, que não é pouca coisa, a gente teve apenas 2 ocorrências, que foi em 2019, né, um fim de ano pessimista que deixou os investidores chateados, e também 2014, que realmente não eram anos bons para o Bitcoin, né? Anos em que a gente passou por processos corretivos muito fortes. E nos anos de halving, pelo contrário, a gente teve as 2 últimas semanas do ano fechando em alta, né? Pelo menos no halving de 2020, de 2016, foi a primeira vez que a gente fechou a semana 51 do ano em um ano de halving com uma desvalorização no BTC, né? Então, temos aqui um comportamento sazonal que indica uma boa probabilidade dessa semana do ano, semana 52, a última semana do ano, ser uma semana positiva, uma semana que muitas vezes reserva rallies de fim de ano, né? Já que o comportamento dos preços reflete as nossas decisões, reflete a natureza humana. E nesse fim de ano, normalmente as pessoas estão mais fraternais, com sentimentos positivos, pelo menos a grande maioria das pessoas. Isso muitas vezes costuma acarretar em rallies de fim de ano, e eu continuo aqui com uma expectativa da gente ver uma semana legal nessa última semana do ano para o mercado de criptomoedas. E, bom, vou manter essa posição até que o mercado prove que eu estou errado, e não opiniões contrárias. Quem prova a nossa tese ou não é o mercado. E vejam que o Bitcoin está com uma desvalorização também no mês de dezembro, né? E em anos de halving isso também é muito raro. Veja, 2016 a gente teve novembro e dezembro em alta, aí 2020 a gente teve novembro e dezembro em alta, certo? E agora setembro por enquanto no negativo. Então, ainda acredito na possibilidade do Bitcoin fechar o mês de dezembro positivo e manter esse comportamento do mês de dezembro em anos de halving, né? Então, a minha expectativa para essa última semana do ano é positiva. Claro que, assim, esse canal, você que chegou aqui pela primeira vez, precisa entender que esse canal aqui não é para investidores de curto prazo, investidores que querem fazer trade, acertar trade, comprar, vender, falar qual que é o preço de compra, falar qual que é o preço de venda, isso para curto prazo. A gente está investindo aqui com uma visão cíclica do mercado, tá? Então, eu muitas vezes me arrisco a trazer a minha percepção e dar a minha opinião em relação ao curto prazo, mas o nosso resultado vai vir no médio e longo prazo, e o que acontecer na última semana do ano não vai influenciar em basicamente nada dentro da nossa estratégia, mas a gente, né, compartilha as nossas visões por aqui, e então eu penso que essa última semana do ano pode ser legal. Vou deixar o convite para você se juntar a nós e se inscrever aqui no canal. Aqui eu compartilho análise de comportamento de preço, análise de mercado, análise de fundamentos do Bitcoin e de vários outros criptoativos. Então inscreva-se para você estar junto com a gente, se juntar aos mais de 33.591 investidores que acompanham o nosso conteúdo. Veja que nós chegamos basicamente no meio do ciclo do Bitcoin, né, investidores, quando a gente compara o desempenho cíclico do Bitcoin desde o fundo, né, desde o fundo cíclico que acontece nesse ponto aqui de baixo, e historicamente o Bitcoin tende a formar os seus topos cíclicos no Q4, né, que é o último trimestre do ano posterior ao ano do halving, certo? Isso aconteceu nos 3 ciclos completos que o Bitcoin teve anteriormente, sem contar o primeiro ciclo, que foi o ciclo da Gênese, né?
Então, esse aqui a gente meio que desconsidera em certas análises. E nós estamos basicamente neste momento aqui, certo? Ainda tem muita coisa para acontecer nesse ciclo. E esse estudo eu achei interessantíssimo, que reflete basicamente o que eu estou enxergando do mercado, tá, investidores? A gente tem aqui no gráfico de cima o BTC.D, que é a dominância do Bitcoin, que representa graficamente o valor de mercado do Bitcoin em relação ao todo, ao valor de mercado total da indústria de criptomoedas. Nesse gráfico do meio da linha azul a gente tem o comportamento do preço da ETH, da Ethereum, e aqui embaixo a gente tem o Others, que representa o valor de mercado total das criptomoedas, excluindo as 10 maiores. Tá? E como a gente pode ver aqui, a gente está basicamente em vias de viver uma poderosíssima alt-season, tá, investidores? A tese que eu sustento aqui é de que a gente está vendo aqui basicamente o alinhamento dos astros, tá? O alinhamento dos acontecimentos que vai acarretar em um movimento fortíssimo de alta para as altcoins, certo? E graficamente falando, a gente vê aqui uma comparação de momento do ciclo passado que é quase uma foto do que está acontecendo agora, certo? Com a dominância enfrentando uma dificuldade de ascender, certo? O Bitcoin está pouco a pouco entrando em uma tendência de perder valor de mercado para as altcoins, certo? É o que está acontecendo nesse momento. A Ethereum estava também lá naquele mesmo momento que precedeu a poderosíssima alt-season do ciclo passado no seu topo histórico, certo? Ela estava testando a região de topo histórico, tá? O topo do ciclo de 17 que ela tinha deixado, veja que ela está aqui agora, ainda também testando a região de topo, vamos chamar assim, o topo do ciclo anterior, que foi o ciclo de 21, e a gente tinha também o Others, né, lá já testando realmente o topo do ciclo de 17. Isso aqui foi o ciclo de 21 com o Others testando o topo do ciclo de 17. Exatamente o que está acontecendo nesse momento também, tá vendo? Está testando o topo do ciclo passado. Então, a gente tem um comportamento do mercado muito similar ao que aconteceu no ciclo passado, tá? E não é só pelos gráficos que eu acredito que a gente vai entrar nessa poderosíssima alt-season. Existem vários outros elementos, vários outros catalisadores. Aqui nesse canal a gente monta esse quebra-cabeça, que tem várias peças, e o quebra-cabeça não foi montado ainda, mas a gente já consegue ver a imagem. E a imagem é uma alt-season que vai acontecer. Se você quiser saber, às vezes eu falo esse tipo de coisa, a pessoa fala, então por que você não falou os outros elementos e os outros catalisadores? É porque são muitos, brother. Você não vai aprender e não vai entender esse mercado em um vídeo de 10, 12, 15 minutos. Você precisa se inscrever no canal e seguir acompanhando a construção da tese. Tem uma tese muito grande por trás de tudo isso aqui que a gente está falando, e não é de hoje que a gente está trabalhando na construção dessa tese. E posso te falar, ela tá assim, ó, tic-tac, 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 igual um relógio, seguindo exatamente tudo aquilo que a gente projetou ciclicamente para esse mercado, tá? Então, não é por um movimento de volatilidade negativa temporária que a gente vai basicamente achar que tudo está perdido e tudo mais. Isso aí normalmente é um comportamento de investidores que sonham com resultados acima da média, mas que têm um mindset e se comportam no mercado abaixo da média e não conseguem. Se você quer resultado acima da média, você tem que ter uma visão acima da média, você tem que ter um comportamento acima da média, você tem que pensar acima da média. Se você pensar na média ou abaixo da média, espere pouco do mercado, certo? E os nossos resultados já são acima da média porque a gente faz tudo acima da média por aqui, certo? E eu acho que o Robert Kiyosaki está assistindo às análises do canal Investidor Smart. Investidores, dá uma olhada nisso aqui. Eu vou até colocar a tradução aqui para vocês, olha lá. Bebês chorões de Bitcoin chorando sobre a queda dos preços. Em vez de dizer obrigado e comprar mais Bitcoins, os bebês chorões choram. Compre, compre, não chore. Seja grato, cresça e compre mais Bitcoin, né? Eu tô sempre usando esse termo, né, investidores, de bebê chorão, que, enfim, só a gente passar por um momento de queda e os bebês chorões aparecem, e o Robert Kiyosaki parece ter a mesma percepção que eu, assim como essa opinião que eu compartilho. Eu vou até inverter a ordem aqui para traduzir para vocês. Olha só, nós estamos nos acomodando abaixo dos 100 mil dólares e o sentimento do mercado recentemente meio que mudou da ganância
para um sentimento neutro, né, para uma zona neutra, e apenas tolos acreditam que isso é o fim do bull market. Compartilho em número, gênero e grau com esta opinião que foi compartilhada lá no Twitter, tá? Se você estiver achando que isso aqui é o fim do ciclo, se você está seguindo algum canal, eu estou impressionado com a quantidade de pessoas que estão falando que tem um monte de canais por aí falando que é o fim de autismo, que é o fim do ciclo. Inclusive, eu peguei, o YouTube me mostra os canais que vocês assistem. Eu me prestei a assistir alguns minutos de análise, até análises completas dos canais que vocês assistem, e é estranho, porque a maioria tá levando a mensagem certa. Então, brother, se você está seguindo alguém que está te levando a mensagem errada e tocando terror, praticando terrorismo e causando dúvida em relação a algo óbvio que a gente está enxergando para o mercado, por favor, reveja as pessoas que você está seguindo, tá? Tem muito canal ruim no YouTube também, tá? Isso aqui é o resultado das criptos do nosso relatório, investidores. Já tem cripto fazendo 10x, 8x, quase 7x, enfim, é o resultado desde o lançamento do relatório. Esse aqui é o top 5. Amanhã pode ser que uma cripto saia da posição 20 e apareça nessa telinha aqui. Basta que ela dê um pump. E eu falo para vocês que esse painelzinho não vai ficar abaixo de 1.500%. Falo isso por conhecimento que eu tenho desse mercado, conhecimento que eu tenho dos projetos que eu selecionei, tá, para o nosso relatório. E acesse o link da descrição para você conhecer o relatório e saber quais são essas criptomoedas aqui. Você vai ter um painelzinho lá onde você vai ver a rentabilidade de todos os ativos do relatório. Também vou deixar o convite para vocês se juntarem a nós e fazerem parte do nosso canal lá no Telegram, certo? Lá a gente tem postagens, tópicos, enquetes exclusivas, análises exclusivas, a gente compartilha notícias, fatos relevantes, a gente abre tópicos de discussão para você saber o que investidores estão fazendo no mercado. A gente faz lives também, fizemos uma ontem, sorteamos uma Ledger para um Felizardo, então faça parte você da nossa comunidade. Bitcoin já se valorizou um pouquinho mais do início da análise até agora. Enfim, para mim tá tudo bem com o mercado, sigo ultra bullish para 2025 e feliz é daquele que está bullish também. Tá? Desejo aqui um Feliz Natal para vocês, investidores. Não sei se amanhã eu vou conseguir trazer análise no canal. Pode até ser que eu consiga, porque estarei em São Paulo, estarei aqui na minha residência. E se sobrar um tempinho eu trago uma análise. Se não, já antecipo aqui o meu desejo aí de que vocês passem um Natal bem legal junto com a família de vocês, refletindo aí sobre o ano, agradecendo por tudo, que eu tenho certeza que com altos e baixos o ano deve estar fechando bem para quase todo mundo. E 2025 tende a ser melhor e a gente vai viver isso juntos aqui, tá bom? Então, Feliz Natal, inscreva-se aqui no canal para seguir acompanhando o conteúdo, conheça o relatório, entre para o nosso canal do Telegram e estaremos juntos em 2025. Forte abraço.